Olá novamente, senhoras e senhores e outros, tudo bem com vocês? Eu sou o Sr. E, estamos aqui de volta por mais uma edição dos Singles da Semana, que é o quadro onde eu avalio os principais singles que foram lançados nessa semana e ranqueio eles no formato de tier list. No último vídeo a gente acabou fechando a lista do mês de setembro, então já começando o mês de outubro temos Iron Lung, do King Gizzard and the Lizard Wizard. E bem-vindos ao round 2 dos australianos me impressionando pra cacete de novo. Iron Lung é o segundo e último single que a banda vai lançar pro primeiro álbum deles desse mês, aquele que tem um nome gigantesco e não muito prático pra falar, e ao meu ver, essa track é uma demonstração direta do King Gizzard em seu estado mais forte. Eu acho que a cada segundo que eles passam gravando mais músicas, eles aperfeiçoam drasticamente o som de jazz rock e rock progressivo deles. Claro, a duração de quase 10 minutos pode intimidar certas pessoas, mas dessa vez, galera, eu posso garantir que cada partezinha é muito bem aproveitada e otimizada. O começo tranquilo e dançante resgata os estilos de funk e música psicodélica deles, e o fato de que as melodias vocais de alguns versos têm uma pegada de Beatles é um detalhe muito legal, e o desenvolvimento para as passagens instrumentais é muito bem fluido e emocionante. Eu adoro ver que eles trazem novamente melodias de flauta, e o contraste delas com o solo gigante de guitarra ácida e distorcida ficou incrível. Pois é, gente, agora Kepler-22b tem um concorrente forte para o título do meu single favorito da banda em 2022, porque Iron Lung também é um S-tier. Véia Coló, do Mestre Moa do Catendê, Benegão e Edgar. Linda música. Eu tenho acompanhado aos poucos os lançamentos dos singles do álbum feito em memória ao Mestre Moa, e pra mim essa é facilmente a melhor das tracks divulgadas. Eu adoro o tom energético, mas ao mesmo tempo gentil que abre essa música, e acho que ficou muito foda essas transições do som de afoxé e, sei lá, música de capoeira pra guitarras agressivas de rap rock nos versos do Edgar e do Benegão, que sem dúvida seguram o próprio peso e complementam muito, não só na mensagem da música, mas até homenageando diretamente o próprio Mestre Moa. Então, gente, recomendo muito dar uma olhada nessa aqui, totalmente digna de uma A-tier. SYT da Jordana. Mesmo não acompanhando basicamente nenhum dos projetos recentes da Jordana, eu não deixo de admirar o fato de que claramente ela pelo menos está tentando se destacar no meio desse oceano de artistas de bedroom pop. Essa produção com uma pegada moderna e que flerta com synth pop é eficiente para gerar um som que soa um pouco mais diferenciado e brilha bastante no refrão, mas pessoalmente eu acho que ela ainda precisa aprofundar mais essas influências e ideias, porque fora do refrão e de um ou outro detalhe nos versos, o produto final ainda parece meio genérico. Então C-tier para você. E agora Circuit City do Open Mike Eagle, Video Dave e o Steel Rift. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses últimos tempos tem sido uma seca meio tensa de hip hop nichado e legitimamente interessante pra mim. Por isso eu fiquei animado em ver um single novo do Mike, mas é uma pena perceber que não atinge as minhas expectativas. Claro, um grande salve pro Madlib na produção, o estilo animado e pseudo-retrô dele continua instantaneamente reconhecível e familiar, mas me parece que nenhum dos três rappers se adaptaram bem com essa batida. O flow lento dele me passa a impressão de que eles parecem desanimados, e eu sei que isso não é algo 100% sob controle deles, afinal eles só se adaptaram à batida, mas junte isso com a ausência de um refrão, ponte ou qualquer coisa assim, e você tem um single bem chato em mãos. Então pois é, dê tier pra você. Never Gonna Change da Sharon Van Etten. Pelo visto essa é uma música que vai aparecer na versão deluxe do álbum que ela lançou em maio desse ano. Eu não tenho muita familiaridade com os trabalhos da Sharon, mas isso não me impede de gostar da track. O tema sobre medos, ansiedade e amadurecer são bem representados e tem um impacto gigante, especialmente na segunda metade da música, com todos os efeitos instrumentais ficando mais barulhentos e opressores. Só fico um pouco reservado na estrutura da música, que é bem linear e é o mais clichê de música que aos poucos fica dramática possível. Mas mesmo assim, não vejo por que não te colocar na B-tier. All By Myself, Alok, Sigala e Ellie Goulding. Cara, eu fico me perguntando, será que essas pessoas da vibe do Alok, Alan Walker, esses Calvin Harris da vida, será que eles vão continuar repetindo esse som genérico de house dançante até o fim da vida deles? Porque claramente estar ultrapassado não é a preocupação deles. E para o meu choque ainda existe demanda para esse tipo de som, né? Mais tranquilo, de boas, enquanto eles insistem, é no mesmo lugar que eles vão acabar, na F-tier. On the Surface da Sarah Brand. Contemplem, senhoras e senhores e outros, a verdadeira forma do shitpost na música. Sarah Brand é um nome bem novo, bem recente nos círculos de música experimental, mas rapidamente já está se tornando uma das pessoas mais interessantes de acompanhar. Se tem alguém que não pensa duas vezes antes de expandir o som do hyperpop para limites bizarros, que parecem até ir contra o bom senso na música, essa pessoa é ela. E a prova disso é esse single, cujo som fica ricocheteando entre pop dançante, metal alternativo
alternativo, bluegrass e um ou outro efeito de música industrial e glitch por aí. Bem legal ver ela afiando também o lápis na escrita, as letras trocam uma ideia bem interessante sobre relacionamentos abusivos e a forma de como a mídia vê mulheres. Eu ainda quero ver como ela se vira em algo mais bem direcionado, mais consistente em um álbum, por exemplo, mas com certeza o futuro dela é promissor. Pode ficar na B-tier. Aquarium da Trickle. Essa banda tem uma reputação interessante nesses círculos mais nichados de math rock, e mesmo não manjando muito dos trabalhos deles, eu vejo o porquê, mesmo nesse single, o instrumental consegue se balancear bem entre certos detalhes de complexidade técnica, com um som geral bem acessível e animado, quase agindo como um indie rock bem direto ao ponto. Mas caraca, mano, eu realmente não sou fã dos vocais da mina que canta, a voz dela me parece bem amadora, o que não só me afasta do single, mas também me assusta, já que eu sei que eles estão no jogo já faz um tempo, o que te faz naturalmente esperar mais. Então fique na C-tier. Pink and Rose do Lil Ugly Mane. Mas é um garoto talentoso esse Sr. Ugly Mane, não é mesmo? Pink and Rose é apenas mais uma demonstração direta da habilidade do Travis em produzir e compor músicas legitimamente boas em gêneros totalmente diferentes entre si. Dessa vez ele replicou um som de trip hop bem fiel ao início dos anos 2000, o tom da batida bem presente, em contraste com os samples psicodélicos e a própria performance vocal melancólica dele, tudo isso ficou muito foda. Eu admito que adoraria ver um desenvolvimento um pouco mais dramático ou coisa assim, mas ainda é um single bem legal e que vale a pena conferir. Pode subir para B-tier. 93696 do Liturgy. Uma das bandas mais interessantes no metal experimental moderno retorna com esse single de quase 15 minutos de duração. É coisa pra cacete pra analisar e ouvir, mas vamos aos pontos principais. Primeiro, os efeitos de glitch misturados com as guitarras pesadas, coisas que marcaram bastante os projetos mais famosos da banda, estão presentes aqui e com certeza marcam alguns dos breakdowns mais absurdos da track. A duração longa pode dar um receio, mas para nossa alegria, a estrutura da track faz um ótimo trabalho em progredir para sessões diferentes, mantendo tudo interessante. Acho que a única reclamação que eu tenho é que o vocal da Ravenna parece meio deslocado em algumas partes, especialmente quando já tem um monte de efeitos e guitarras ocupando tanto espaço na música, mas fora isso eu realmente não vejo razão para não colocar ela na A-tier. The Loneliest do Maneskin. Eu não lembro se eu já falei isso sobre eles, provavelmente sim, mas é muito fácil dar hate nesses caras. Tipo, no quesito de competência, criatividade e etc, eu acho que eles não entram em um top 10 mil de bandas de rock na história da humanidade, mas dito isso, eu quero reconhecer o fato de que nesse single eles pelo menos tentaram fazer algo diferente, algo que foge do rock pop comercialzão deles. Claro, você pode interpretar a música como uma mudança de rock clichê pra música dramática de The Voice clichê, e sinceramente você tá certo, mas de novo, tentando ser positivo aqui, eu acho que esse estilo combinou bem mais com o vocalista, e aprecio eles tentarem fazer coisas como aquele solo de guitarra no final. Então fica na D-tier por esforço. Come Like I Do, do Fred Again. O próprio Fred descreveu esse single como um tipo de companheiro da música Danielle, que apesar de ver esses paralelos que ele quis traçar entre as duas músicas, especialmente nas suas temáticas sobre amor e relacionamentos que te isolam, eu vejo Come como uma track consideravelmente superior. As trocas entre as batidas mutadas com as batidas mais barulhentas e presentes já de cara são atrativos legais pro single, e eu adoro a energia preservada nesses estilos de breakstep e derivados, mas como ela depende demais do sample vocal da Camille, eu acho que essa track é bem menos emocionante que o Blur, lançado na semana passada, e o seu desenvolvimento poderia ser um pouco mais diversificado também. Então, C-tier para você. Poland do Lil Yachty, mais um single que vem para tentar acabar com a nossa seca de hip hop, mas também falha miseravelmente. Sejamos sinceros pessoal, essa batida e essas melodias de rage já estão bem saturadas e a produção dessa música depende totalmente desses clichês. A duração e estrutura dela são uma piada, ela é basicamente um snippet só que mais polido, e beleza, eu reconheço que a performance vocal dele é diferenciada e interessante, mas pra mim não é o suficiente para carregar a track. Fique na D-tier. After the Earthquake do Always. Pois é, o último single antes do lançamento do Blue Rev, e cara, eu não consigo deixar de sentir um certo tom poético nesse lançamento. Se você tem acompanhado as minhas opiniões sobre os singles da banda nesse ano, vocês sabem que eu não fui muito fã dessa transição brusca deles pro shoegaze, e por isso, pra mim, é até um pouco engraçado ver eles deixarem justamente essa música por último, porque eu até tava começando a esquecer como era bom esse som de Jungle e Dream Pop doce, gentil e tranquilo deles.
deles. Esse estilo que, por sinal, caracteriza o After the Earthquake. As riffs nostálgicas de guitarra, a voz da Molly e toda essa energia de banda indie é exatamente o que me fez gostar tanto dos primeiros projetos do grupo. E me alegra ver que, mesmo não sendo mais a direção principal deles, a essência, o coração ainda tá lá. Mas de qualquer jeito, valeu por tudo, Always, e mesmo demorando um pouquinho, o melhor de vocês reapareceu nesse single. Fique então na A-Tier. E fechando essa primeira semana, temos ela, The Loneliest Time, da Carly Rae Jepsen, com o Rufus Wainwright. Beleza, é drasticamente melhor do que os outros singles mais recentes dela. Eu não sou muito fã dessa batida e notinhas de piano, de Eurodance, mas de boas, nesse caso pode não ser nada de incrível, mas quebra o galho. Mas gente, eu adorei o tom romântico no refrão, a dinâmica entre a Carly e o Rufus brilha muito nessa hora, e fica melhor ainda na ponte e no outro que fecham a música. É tipo conteúdo que saiu direto de um musical adolescente bom. A track tem suas falhas, eu acho que a duração poderia ser um pouco reduzida também, mas de novo bem melhor que Beach House e Talking to Yourself, e consegue resgatar um pouco do hype para o projeto que sinceramente eu já tinha perdido. Então pode ficar na B-Tier. E para essa semana vai ser isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou mentir, essa foi uma semana meio merdinha, com todo respeito, músicas boas. Mas quem sabe, né? Vamos esperar que a semana que vem seja um pouco melhor, um pouco mais interessante. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Lembrando que na descrição vamos ter a playlist com todas as músicas que eu mencionei aqui no vídeo. E nos comentários vai ter a listinha de menções honrosas, que são músicas que também foram lançadas, mas que não apareceram aqui. Se você concorda ou discorda de alguma opinião minha, você pode também só deixar nos comentários que a gente vai discutindo aos poucos. E como último adendo, nunca se esqueçam, senhoras, senhores e outros, é apenas a minha opinião. Beleza? Falou!